salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, nós temos aula de história. Então pegue aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá então? Vamos seguir os nossos estudos a respeito das ideias iluministas na América. Na última aula, a gente estudou sobre a Conjuração Mineira e nesta aula, como prometido, nós seguiremos o nosso conteúdo. Hoje nós vamos para a Conjuração Baiana, tudo bem? Então, página 11 no seu livro, Conjuração Baiana, vem comigo, cola com nós. Vamos seguindo aqui então. O fim então da Conjuração Mineira, ela não vai representar o fim dos ideais republicanos no Brasil, tá? As pessoas não desistiram de romper com o domínio português na colônia, tá? Mesmo com a questão da repressão sofrida pelos conjurados, a morte do Tiradentes, que era uma morte tida como exemplar ali, né, para mostrar, olha, ninguém tente mais fazer isso, porque senão vai morrer do mesmo jeito. Mas isso não pôs fim aos ideais republicanos não, tá, gente? Muito menos os ideais separatistas, de separar capitanias do Brasil, declarar a independência somente de uma capitania, assim como era o objetivo da Conjuração Mineira, declarar a independência da capitania de Minas Gerais, tá? Lá no ano de 1789, lá muito tempo atrás, uma outra revolta ocorreu aqui no Brasil, contra a metrópole Portugal. Dessa vez, essa revolta ocorreu lá em Salvador, meu amigo, e contou com a participação dos escravizados, tá? Escravizados, comerciantes, artesãos, membros de baixa patente dos corpos de ordenança, também afrodescendentes livres. Por haver alguns alfaiates na liderança, essa conjuração baiana também recebe o nome de Revolta dos Alfaiates, que a gente estudou lá no ano passado, tá bom? Nós estudamos no ano passado a Revolta dos Alfaiates, que também é chamada de Conjuração Baiana, tá? É o mesmo movimento. Então, se você observar aqui, diferente da Conjuração Mineira, que a gente tinha fazendeiros ricos, membros da elite da capitania de Minas Gerais, advogados, médicos, né? E uma certa elite. A Conjuração Mineira tinha como seus principais líderes membros da elite. A Conjuração Baiana não, cara. Você vai ter escravizados, comerciantes, artesãos, membros de baixa patente. Você vai ter afrodescendentes livres. Então aqui vai ser uma revolta com realmente um cunho muito popular. Entende? Então era uma revolta que tinha nos seus líderes pessoas comuns, cara. Então tinha um caráter muito mais popular a Conjuração Baiana. Essa Conjuração Baiana, ela tinha como inspiração a Revolução Francesa, tá? Os mesmos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Revolução Francesa que se inicia lá no ano de 1789, tá? E acaba 10 anos depois. Então, a Conjuração Baiana já pegou ali algumas influências da Revolução Francesa, que pôs fim ao regime absolutista na França, e também pega alguns ideais, alguns exemplos da Revolução do Haiti. O Haiti, que era uma colônia francesa e que iniciou a sua revolução, a sua luta de independência, um movimento estritamente realizado por escravizados. Então a Revolução do Haiti, né, a independência do Haiti, ela é um movimento que se inicia com os escravizados, tá? Então a Conjuração Baiana, ela se inspira muito na questão das classes mais baixas lutarem por melhorias, entende? Então imagine você, a independência de um país como o Haiti, que era uma colônia francesa, uma luta de independência feita totalmente pelos escravizados. Olha que louco, né? Então a Conjuração Baiana tem esse exemplo, tem essa inspiração. Internamente, o movimento foi motivado pela crise econômica pela qual a capitania da Bahia passava, tá? Em especial porque a capital da colônia saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, lá no ano de 1763. Então isso tirou um pouco o foco. Antes o foco, né, a principal área da colônia era Salvador, porque ali era a capital da colônia. Mas quando a capital passa para o Rio de Janeiro, Salvador fica meio de lado, sabe? Eles meio que abandonam, falam, não tem mais serventia pra gente. E aí a população pagava muitos impostos, cara. Muitos impostos. E a maioria dos comerciantes eram portugueses. O descontentamento social aumentou com a falta de alimentos na região. Teve uma crise de abastecimento
na capitania de Salvador, lá na Bahia, começou a faltar alimento, porque as pessoas deixaram de plantar alimento de subsistência e foram plantar cana-de-açúcar. Lembra ano passado que a gente falou muito sobre a economia açucareira no Brasil? Lá na Bahia, eles deixaram de plantar alimentos de subsistência, que é aquelas coisas que você come, para plantar cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar estava muito valorizada. Então, ocorreu uma crise de desabastecimento. Porque não tinha alimento, todo mundo plantou cana-de-açúcar. Você vai comer só cana? Vai ficar mordendo cana o dia todo? Não tem como. Então, altos impostos. A colônia, a capitania de Salvador estava meio largada às traças, ninguém estava dando moral, e uma crise de desabastecimento. A galera começou a passar fome. Então, diante de toda essa situação, lá no ano de 1798, começaram a aparecer alguns panfletos lá em Salvador, colados nas portas de igreja e nas ambientes comerciais, e defendiam um governo republicano. Dá só uma olhada no panfleto aí, ó, que era colado nas portas das igrejas e dos comércios. Esse panfleto está escrito o seguinte, ó, eu vou ler para vocês. Aviso ao povo baiense, a vós, homens cidadãos, ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, pelos seus despotismos e pelos seus ministros. Ó vós, povo que nasceste para seres livres e para gozardes de bons efeitos da liberdade. A vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para nos vexar, para nos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitartes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. É isso que está escrito nesse bilhete, tá? E esse panfleto ele foi espalhado por diversas igrejas, diversos comércios de Salvador. Então, você chegava na igreja lá, tinha esse panfleto falando sobre vamos nos libertarmos, né, desse domínio português, beleza? Então esse panfleto tinha uma linguagem muito fácil para se entender e tinha como objetivo incitar o povo, porque a pessoa era muito fácil de se entender, então a pessoa ali fala, opa, tá chamando a gente para fazer uma revolução, tá chamando a gente para fazer a mudança. Um dos diferenciais desse movimento, diferente da Conjuração Mineira, foi a luta pelo fim da escravidão. Na Conjuração Mineira não havia o fim da escravidão, tá? Porque os membros da elite eram os líderes. E para esses membros da elite era interessante manter a escravidão, para manter os seus privilégios. Aqui na Conjuração Baiana, por ter mais uma origem social das classes mais baixas, aqui eles buscavam o fim da escravidão, porque existiam vários escravizados no movimento. Ok? Então os conjurados baianos estavam preparando para fazer a ação, para pôr em prática a revolta. Só que a circulação desses panfletos fez com que as autoridades reprimissem o movimento. As autoridades viram lá o panfleto e falaram, mas ele está avisando que vai fazer uma revolução? Então as autoridades conseguiram frear o movimento, porque leram o panfleto e falaram, o cara avisou que vai fazer a revolução, eu vou lá e vou impedir então. Então assim aconteceu. Impediram a Conjuração Baiana também. Tal como a Conjuração Mineira, o levante foi contido pelo governo, prendeu parte dos conjurados durante uma reunião. Estava ocorrendo uma reunião, eles estavam organizando alguns detalhes finais, chegou as autoridades, pá, e prenderam todo mundo. Luiz Gonzaga das Virgens e Domingo da Silva Lisboa foram presos e delataram os outros envolvidos. Aqui, assim como na Conjuração Baiana, teve pessoas que entregaram os companheiros. Então esses dois aqui delataram os envolvidos. E os líderes desse movimento, todos os que eram afrodescendentes, todos os que eram negros, todos os líderes negros desse movimento, foram condenados à morte por enforcamento lá no ano de 1799. Só que alguns membros do movimento, alguns líderes que eram de classes mais altas da sociedade, não foram condenados ao enforcamento. Só receberam algumas penas mais brandas, ok? Então entende aqui que a punição mais severa só foi para os líderes que eram negros. A morte por enforcamento. Os que eram das classes algumas classes altas da sociedade, que participaram do movimento, não, pô, para você a pena é mais tranquila, só fica preso ali, paga uma multa e tranquilo. Entende? Já entende então aqui uma diferenciação já, uma situação que se perpetua no nosso país, né? Um racismo estrutural. Então esse capítulo termina aqui, cara. Terminou rapidinho, né? Capítulo bacana, muita história legal.
e termina por aqui. Eu vou deixar para vocês, nesse primeiro momento, realizar as atividades das páginas 12 e 13, tá? Realize as atividades da página 12 e 13 e me manda a foto lá no WhatsApp, tá? Eu quero ter certeza que você realizou, tá? Eu sei que você realiza, mas me manda lá para eu ver. E eu quero que vocês também realizem as atividades do caderno de atividades referente ao capítulo 5. Então você realize no livro capítulo 12 e 13. E eu quero que você realize no caderno de atividades as atividades da página 5, 6, 7 e 8, tá? Realize todas essas atividades e me envia lá no WhatsApp, beleza? Nós seguimos o nosso conteúdo, tá? Tem tempo ainda da nossa aula. Vamos seguir o nosso conteúdo. Nós iniciaremos agora um novo capítulo, gente. Novo capítulo. E esse capítulo 6, ele trata sobre a independência dos Estados Unidos da América, ou a independência das 13 colônias, ou Revolução Americana. Qualquer um desses três nomes é aceito, tá bom? Então, nós vamos ver como que os Estados Unidos da América se tornaram independentes, né? Romperam com a Inglaterra. Tudo bem? A imagem de abertura nós temos aí os peregrinos chegando a Plymouth Rock em 1620, na cidade de Massachusetts. Então, são os peregrinos que vieram da Inglaterra, tá? Então, os ingleses que colonizaram, né, o continente americano, as 13 colônias inglesas. Vamos avançar? Beleza. Nós temos aqui já um mapa, bem na abertura do capítulo, e tem uma atividade que é para você relacionar, escrever quais são as principais características políticas e sociais das colônias do Norte e das colônias do Sul. Lembra que a gente falou sobre isso no ano passado também, as características das colônias do Norte e do Sul, gente. Vamos lá? Você já estudou lá no ano passado as 13 colônias inglesas, a gente estudou, tá? Sobre as 13 colônias inglesas, que tinham... As 13 colônias tinham uma característica muito diferente do que das colônias portuguesas e espanholas na América. Qual que é essa principal diferença? A colônia inglesa, né, as 13 colônias inglesas, tinham a característica de ser uma colônia de povoamento. Uma colônia de povoamento. Já as colônias portuguesas e espanholas, elas eram colônias de exploração. O próprio nome já diz. Qual que é o objetivo das colônias da metrópole com as colônias de exploração? Somente explorar qualquer coisa que pode ser vendido, qualquer coisa que possa gerar lucro. Lembra lá da balança comercial favorável? Então, a colônia de exploração ela tem como objetivo fornecer lucro à metrópole. Já a colônia de povoamento, que é o caso das 13 colônias inglesas, ela é mais voltada para a questão de realmente criar uma nova nação, morar naquela região. Então, isso que é uma colônia de povoamento. A colônia de povoamento ela tem uma característica de o controle da metrópole é mais brando. A metrópole não está muito afim de vou explorar. Colônia de povoamento, o controle, os colonos, né, quem mora na colônia tem uma autonomia maior na questão política e na questão econômica. Então, as 13 colônias inglesas ela tinham uma liberdade muito maior em relação à sua economia do que as colônias portuguesas e espanholas. Só para lembrar, lembra do Pacto Colonial? Que é aquele acordo que diz que a colônia só pode vender para a metrópole e só pode comprar da metrópole? Lembra do Pacto Colonial? Aqui nas 13 colônias inglesas, esse Pacto Colonial a Inglaterra não exigia que as 13 colônias cumprissem esse Pacto Colonial, tá? Não exigia, não. Falava, olha, pode comerciar com quem você quiser. Então as 13 colônias tinham um comércio chamado comércio triangular. As 13 colônias inglesas, vou explicar o que é o comércio triangular para você. O mapinha já está na tela. Apesar então de ter o pacto colonial, né, mesmo que a Inglaterra não exigia muito o cumprimento desse pacto colonial, as 13 colônias realizavam comércio com o Caribe e com a África. E esse comércio a gente vai chamar de triangular. Entende aqui, ó, quadrinho verde. Observe o mapa e escuta a minha leitura. O comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como a compra de cana e melado nas Antilhas, no Caribe, tá? Uma das ilhas do Caribe, que seriam transformadas em rum, lá nas 13 colônias. A bebida obtinha fáceis mercados na África, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra, tá? Nova Inglaterra, 13 colônias inglesas. E trocada, usualmente por escravos.
Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do sul. Após a venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para produzir mais rum. Era uma atividade altamente lucrativa, gente. Entre outros motivos, por garantir que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outros lugares. O comércio triangular também poderia envolver a Europa, para onde os navios levavam açúcar das Antilhas, voltando com os porões de produtos manufaturados. Então, professor, mesmo assim não compreendo nada, não entendi. Vamos lá, basicamente, os navios das 13 colônias inglesas partiam para as Antilhas e compravam lá açúcar e melado. Voltavam para a América, para as 13 colônias, e nas 13 colônias eles faziam rum. Com esse rum, eles colocavam no navio agora o rum, que é uma bebida, e vendiam lá na África. E lá na África eles vendiam o rum e compravam escravizados. E voltavam com esses escravizados e traziam até as fazendas de cana-de-açúcar nas Antilhas. E ali eles vendiam os escravizados, compravam mais açúcar e mais melado, levavam para as 13 colônias, faziam mais rum, levavam para a África e compravam mais escravos, e assim sucessivamente durante muitos e muitos anos. Isso era o comércio triangular. Entende? Bem tranquilo de entender, né? Vamos lá. Já tem uma questão para vocês responderem na página 16, tá? Sobre o comércio triangular. Pausa esse vídeo e responde a questão. E aí, já respondeu a questão? Manda lá depois no WhatsApp qual que é a sua resposta. Então, nós vamos entender alguns antecedentes da independência. Gente, vamos só relembrar aqui, vamos fazer um patamar aqui para a gente relembrar. Quem que são os colonos das 13 colônias inglesas? A gente falou ano passado que a maioria dessas pessoas que habitaram, colonizaram os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, eram pessoas indesejadas lá na Inglaterra. Lembra nas revoluções inglesas, tinha uma questão da religião anglicana, durante muito tempo na dinastia dos Stuarts. Lembra dos Stuarts lá? A dinastia dos Stuarts, o rei era anglicano e perseguia todo mundo que não fosse anglicano. Perseguia os puritanos, perseguia os católicos, perseguiam qualquer outra religião que não fosse anglicana. E esses perseguidos pela dinastia dos Stuarts embarcaram em navios e vieram para a colônia, fugindo dessa perseguição. Falaram, quer saber? Não quero mais ser perseguido por causa da minha religião. Vou lá para aquela colônia da Inglaterra, lá na Nova Inglaterra, como era chamada, né? Então essas pessoas eram indesejadas pelos anglicanos na Inglaterra. Então essas pessoas, esses colonos, chegaram aqui na América, e aí a gente tem o porquê da colônia de povoamento. Eles não tinham intenção de voltar para a Inglaterra, porque eles vieram de lá meio que expulsos, sabe? Eles eram perseguidos. Então vieram aqui para a América e falaram, aqui é a nossa casa agora. Então aqui a gente vai começar a construir casas, construir estradas, pontes, construir comércio, né? Escolas, porque a gente não vai voltar mais para a Inglaterra. A gente vai viver aqui, a nossa vida é aqui agora. Por outro lado, a Inglaterra via essas pessoas como indesejadas, fala, deixa aqueles caras para lá. A gente não quer nada deles, a gente não precisa nem interferir, deixa eles vivendo lá, deixa lá na Nova Inglaterra. Deixa lá tranquilo. Só que aí, algumas coisas vão acontecer para que essas pessoas, para que a Inglaterra passe a querer agora que a Nova Inglaterra cumpra o pacto colonial. Então, mas durante muito tempo a gente ficou aqui de boa, vocês não estavam nem aí pra gente, e a gente também não estava nem aí pra vocês. O porquê que agora vocês querem que a gente cumpra o pacto colonial? O porquê que agora vocês querem que a gente paga impostos para a Inglaterra, mais impostos? Gente, nesse período aqui, a partir do século XVII, a Inglaterra vai se envolver numa série de conflitos lá na Europa. Várias guerras a Inglaterra vai se meter. Uma dessas guerras foi a Guerra dos 7 Anos, entre França e Inglaterra. E outros reinos europeus ali, mas principalmente França e Inglaterra. Essa Guerra dos 7 Anos, durou aí, obviamente, 7 anos, daí o nome, né? Genial. Essa guerra era uma disputa por territórios na Europa. Territórios na Europa, na América, na África e na Ásia. Era uma disputa por colônias. A turma que estava do lado da Inglaterra e a Inglaterra saem vencedoras, tá? A Inglaterra ganha, por exemplo, o Canadá, que pertencia à França, tá? Antes da Guerra dos 7 Anos, o Canadá era uma colônia francesa. E a Inglaterra consegue ganhar o Canadá nessa guerra. A Inglaterra sai vencedora na guerra.
Só que ela gastou tanto nessa guerra que a Inglaterra entra em crise, cara. Entra em crise, porque gastou muito dinheiro nessa guerra. A Inglaterra estava meio quebrada economicamente. E aí, como que a gente faz para sair dessa crise econômica? Vamos aumentar os impostos na Inglaterra? Não. Vamos aumentar os impostos lá naquela nossa colônia, lá na Nova Inglaterra, nas 13 colônias inglesas. Então, antes, a Inglaterra não estava muito afim de mexer com os colonos aqui, só que agora apertou as coisas, né? E ela precisa de dinheiro e vai cobrar impostos altíssimos aqui da Nova Inglaterra. E também vai agora exigir que a Nova Inglaterra, que as 13 colônias inglesas, cumpra o pacto colonial. Falou, a partir de agora, abandona o comércio triangular. Você só vai comprar de mim e só vai vender para mim. Então isso daí vai ser um choque para os colonos, que estavam acostumados a ter uma postura mais branda da Inglaterra. A Inglaterra tinha uma postura mais tranquila. Só que agora as coisas vão mudar. Eles vão começar a cobrar a questão do pacto colonial e um grande aumento de impostos para os produtos da colônia. Beleza? Isso aí vai gerar diversas coisas que a gente vai estudar na próxima aula, porque essa aula já está um pouquinho longa. Beleza? Então na próxima aula a gente vai estudar mais sobre os antecedentes da independência, sobre o que levou os colonos a buscarem a independência dos Estados Unidos. Beleza? Então não se esqueça de realizar as atividades do outro capítulo, tá? Do capítulo das conjurações mineira e baiana. Realiza aquelas atividades, envia para mim. E na próxima aula a gente continua falando sobre a independência dos Estados Unidos, tudo bem? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, tá? Que eu respondo vocês. É um prazer ter ficado com você até esse momento nessa aula. Eu agradeço demais, tá? Um abraço e tchau.